Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Hoje temos uma palavra de Deus poderosa para você. Depois da palavra de ontem, e o povo teve paz, com esse título, temos uma palavra poderosa para você que vai mexer com a tua vida nesta manhã. E o título da mensagem de hoje é: você não poderá entender agora o que Deus está fazendo. Você não poderá entender agora o que Deus está fazendo. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Deus, estamos entrando numa nova série, no capítulo 13 de Juízes, né, Senhor? E o Senhor vai falar conosco poderosamente nesta mensagem, ó Deus, de hoje e nas que estão por vir também. Muito obrigado. Eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, oramos ao Senhor agradecidos pelo poder que a palavra do Senhor exerce em nós. E nós, ó Deus, não queremos entender aquilo que o Senhor está fazendo. Só recebemos pela fé e pela fé caminharemos no poder da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que tudo que pedimos ao Senhor, tudo que falarmos com o Senhor e o que o Senhor falar conosco será executado na nossa vida, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Por isso, abençoados somos eu e esta pessoa que assiste este vídeo agora, no nome de Jesus. Amém. Você não poderá entender agora o que Deus está fazendo, não é? Vamos ler então Juízes capítulo 13, o versículo 2, porque um já sabemos que o povo desvia novamente e faz o que é mal aos olhos do Senhor, e Deus os entrega então na mão dos filisteus, povo que já fora vencido lá por Sangar, né, que matou 600 filisteus. Agora, Deus os entrega nas mãos dos filisteus por 40 anos, por causa do pecado do povo. Depois de passar, então, 30 anos aproximadamente em paz, como pregamos ontem, né? Como dissemos ontem, e o povo teve paz. Por aproximadamente 30 anos o povo teve paz, não pecou, mas volta a pecar e fazer mal aos olhos do Senhor, aquilo que Deus não agradava, e Deus então os entregou novamente, agora por um período, o dobro do maior período que já fora entregue. Primeiro período que eles foram entregues foi 8 anos, né? Depois, segundo período que eles foram entregues à opressão, foi 18 anos, mais do que o dobro. E depois, Deus os entrega por um período de mais 20 anos de opressão. E agora Deus os entrega no período de 40 anos. Mas tem aí a mão de Deus neste período de 40 anos. É como se o povo voltasse a viver no deserto, né? Com a opressão por 40 anos. Vamos ver então, Juízes 13, versículo 2 diz assim: e havia um certo homem de Zorá, da família de Dan, ou da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. Versículo 2. Agora o versículo 3 diz: e o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: eis que agora tu és estéril. Agora tu és estéril. E não dás à luz, isto é agora. Mas o anjo diz: mas conceberás e darás à luz a um filho. Vamos para o versículo 24, deixando esta palavra que o anjo falou com ela. E o versículo 24 e 25 é o que nós vamos ler. O 24 diz assim: e a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. E a criança cresceu e o Senhor o abençoou. 25. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aí terminamos então a leitura do capítulo 13 de Juízes. E vamos entender esta história linda aí. Então o povo cai nas mãos dos filisteus, sofrendo com a opressão dos filisteus. Um povo de longe, não era vizinho tão perto, né? Mas eles caem na mão dos filisteus, né? Tinha passado outros vizinhos ali, oprimido o povo até mesmo dentro da própria terra lá, como o rei Jabim. E então agora os filisteus tomam conta, né? E começam a oprimir o povo
Isso porque Deus o quis. Mas enquanto o povo oprimiu por 40 anos, Deus começa a trabalhar bem no princípio desses 40 anos, bem lá talvez no 10º ano, no 12º ano do sofrimento do povo, Deus começa a trabalhar. O lado físico o povo sofria, no lado espiritual, Deus cuidando do seu povo. Por isso o título da mensagem: você não poderá entender agora o que Deus está fazendo. E então o povo sofrendo ali, Deus olha então para uma tribo, a tribo de Dan, e acha ali um homem chamado Manoá. Quando você olha e vê esse homem Manoá da tribo de Dan, você já começa a imaginar um grande homem, um homem de sucesso, um homem influente, etc. Mas a Bíblia diz que o anjo aparece à mulher dele, sem nome, a mulher de Manoá, sem nome, estéril, e o anjo aparece a ela. E o anjo aparecendo diz a ela não questiona, ela fica calada, ela olha para o anjo, e o anjo diz a ela: agora tu és estéril e não podes dar à luz. Talvez aquela mulher passou anos tentando, já tinha desistido, né? Acredito que ela já estava numa certa idade também, porque o período de fertilidade talvez tivesse passado, e ela disse: até agora eu não tive e não vou ter mais. Mas o anjo diz: até agora, ou chegou o teu tempo, e até então você não pode dar à luz. Este é o tempo agora. Mas o anjo profetiza para ela e diz: mas darás à luz a um filho. Que maravilha! E o anjo dá ordem, esta mensagem maravilhosa para a mulher de Manoá, a mulher sem nome, e eu louvo a Deus porque algumas mulheres da Bíblia não tiveram nome e tiveram grande influência no meio do povo de Deus e para nossa história. Existem muitas mulheres por aí sem nome, que Deus as usa e usa poderosamente. E as mulheres têm algo maior do que nós os homens temos. Olha só a história desta mulher. Então o anjo dá para ela ordens, dizendo: ele será nazireu de Deus. E desde já, para ele ser nazireu de Deus, você não vai comer fruto da vide, você não vai tomar vinho, você não vai tomar bebida forte e você não vai comer nada impuro. O que estava dizendo: este será cuidado desde o ventre por você, mulher. Aquela mulher então fica muito assustada e conta ao marido o que aconteceu. O marido, como eu disse, mulheres têm coisas superiores ao que nós homens temos, às vezes sentimentos superiores. O que ela faz? Ela contar ao marido: que mulher submissa. Mas o marido possivelmente pensou: se apareceu para minha esposa, tem que aparecer para mim também, afinal eu sou o homem da casa. E ele faz uma oração, e Deus ouve a oração dele, e a oração dele é que o anjo apareça novamente. E a mulher estando ocupada ali, a mulher de Manoá devia ser uma mulher que não tinha medo do trabalho, que não tinha medo de lançar a sua mão na obra, e a Bíblia diz que ela estava lá no campo, e o que acontece é que o anjo aparece com ela de novo. Da primeira vez ela falou para Manoá: olha, eu não perguntei o nome dele. Talvez Manoá falou: mas você perdeu um grande tempo em não ter perguntado o nome dele. Ele tem que se identificar quando aparece. Ela disse: eu não perguntei o nome dele, mas a aparência dele é terrível. A aparência dele é anormal, não é comum um homem parecer daquela forma. O que acontece é que então Manoá ora e o anjo vai e aparece de novo para ela lá no campo. Mas esta mulher submissa diz: espere um pouco, e correu e chamou o marido. O que acontece é que o anjo esperou, o marido chega e então começa a dialogar. E o marido começa a pedir ordens. Diz para nós, então, como será que nós devemos fazer para cuidar? E o anjo diz a ele: tudo que você precisa saber, eu já falei para a mulher. Ela entendeu muito bem. O que o anjo estava dizendo a ele: isso não compete a você, Manoá.
É esta mulher aí que vai, desde o ventre, cuidar desta criança. Ela vai parir esta criança. E esta criança, então, será desde o ventre nazireu. Bom, o que acontece é que Manoá faz a segunda pergunta, né? Ou a pergunta que queria fazer. E qual é o teu nome? Manoá explica a situação, né? Tenta enrolar o anjo e diz: qual é o teu nome? Para que no dia que acontecer nós prestemos honras a ti, ao teu nome. E ele diz, o título da nossa mensagem está baseado nisso: o meu nome é inconhecível. Isso vem do hebraico, né? Inconhecível. Na nossa Bíblia, o meu nome é maravilhoso. O que quer dizer? O meu nome está, Manoá, muito além do que você possa entender para este tempo. O meu nome, Manoá, tem atravessado a eternidade. Manoá, você não tem noção de quem é que você está, com quem é que você está falando, Manoá. E você não irá entender agora, não é para o teu tempo, o entendimento do meu nome. O que ele estava dizendo? Manoá, lá no Éden foi falado do meu nome. Manoá, lá com Abraão, com Sara, com Isaac, até lá no holocausto do Isaac, foi falado no meu nome, Manoá. Manoá, Isaías vai profetizar um dia, dizendo que o meu nome é maravilhoso conselheiro. Manoá, se eu for te explicar tudo isso agora, você não irá entender. Por isso o título da nossa mensagem: você não pode entender agora o que Deus está fazendo. Isso o anjo estava dizendo para ele. Nós acreditamos que aquilo ali era uma cristofania, era uma pré-encarnação de Cristo para aparecer na história do povo de Israel, provando a Israel: eu sempre cuidei de vocês, eu sempre estive envolvido com vocês, eu sempre estive amando vocês, mas vocês nunca entenderam os tempos das minhas visitações. E por isso Jesus dizia: e não estão entendendo agora também, mas um dia, Israel, vocês irão entender. O que acontece é que então Manoá diz para ele: espere, para que nós matemos um cabrito. E o anjo, que representa a teofania, a cristofania, ele diz: Manoá, se vai oferecer algum sacrifício, algum holocausto, ofereça-o a Deus. Eu estou trabalhando agora no tempo de Deus. Virá o meu tempo, Manoá, mas este é o tempo de Deus, e toda honra, todo holocausto, todo sacrifício deve ser oferecido a Ele, tão somente a Ele, diretamente a Ele. Como nós entendemos a grandeza do nosso Cristo, mesmo pré-encarnado, mesmo ali na sua cristofania, mesmo se apresentando ali como anjo de Deus, como uma visão sobrenatural, com aparência sobrenatural de Deus, pré-encarnado ali, do Cristo pré-encarnado ali. Ele deu honra e glória a Deus, e na sua vida aqui na terra, ele deu honra e glória a Deus. Ele fez a vontade do Pai, ele teve a serviço do Pai. Então nós vemos aí a profecia deste Cristo, deste pré-encarnado ali na frente de Manoá, lá no Éden, para Eva. Mulher, Deus falando com a mulher: do teu ventre sairá o libertador que pisará a cabeça da serpente. De Abraão, Deus prometeu que dele sairia o libertador, de Davi. E Abraão disse: olha, meu filho, você é o meu filho, mas o Cordeiro de Deus, ele proverá para si. Abraão profetizou aquele que nasceria lá da semente de Eva,
que passou por Abraão, que passou por Davi, que esteve lá com Maria, o anjo falando com ela, e José tentando talvez interferir, e o anjo dizendo a ele: não interfira, porque com ela eu tenho um tratado. Não foi pela tua grandeza, José, foi pela grandeza desta mulher que Deus, achando graça nela, a visitou para que ela seja a mãe do libertador, do filho que ela vai ter, Jesus. Em momento algum Maria foi mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus, aquele que se deu por nós. Jesus, o homem que se deu por nós, porque Deus é eterno, Deus não tem mãe. Deus é o nosso supremo Pai, Criador, Libertador, aquele que ama a nossa alma, aquele que ama as nossas vidas, aquele que sempre tem um plano, mesmo no sofrimento, para nos libertar. Então, 10, 12 anos de sofrimento, e a mulher tem então a criança. O mais lindo é que esta criança, cresce. Mas quando o anjo, eu quero deixar nota disso, quando o anjo então estava ali, que Manoá oferece o holocausto, a Bíblia diz que algo milagroso acontecia ali, espantoso acontecia ali. Porque a fumaça do holocausto subia, e a Bíblia diz que o anjo subia flutuando aos olhos de Manoá e da mulher sem nome, flutuando na fumaça, subindo aos céus. Prova de que Deus recebeu o holocausto que aquela mulher e Manoá fizeram a eles. Que maravilha você poder ver, mesmo sem entender agora o que Deus está fazendo, e Deus poder te mostrar com sinal, com maravilha, com manifestação visível que Ele é Deus, que Ele está operando, e que aquilo ali que está acontecendo são as mãos dele operando. Então 10, 12 anos depois, no sofrimento, Deus visita a mulher e Deus fala com ela. E então, no ano seguinte, ela começa então aquela gestação, e não tomando o fruto da uva, que é vinho, mesmo não sendo um vinho fermentado, um vinho envelhecido. Se ele era novo ou velho, ele é vinho, e ele é fruto da vide, e era proibido para o nazireu tomar. Então ela deixou de tomar, porque fora proibida pelo anjo, porque da boca dela iria o alimento também para a criança que estava no ventre, e ele tinha que ser nazireu desde o ventre. E então a Bíblia diz que o menino nasceu, e o menino foi crescendo, ali no meio da perseguição, no meio do sofrimento. Ainda faltava talvez 28 anos, 30 anos de sofrimento, mas ele foi crescendo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus começou a mover no seu crescimento, estava movendo aquela criança, ele vendo tudo o que estava acontecendo de sofrimento, mas dele, através da vida dele, Deus usaria para libertar Israel das mãos dos filisteus. Essa história é fascinante. A história de Sansão. Nós vamos ver altos e baixos na história de Sansão. Nós vamos ver unção e a jogada da unção fora, e depois a recuperação dela. Tudo isso acontecendo para você entender que nós somos apenas vasos do Senhor. Nós não somos imortais. Nós não somos grandes o suficiente para batermos o peito e dizer que nada poderá nos derrubar. Se não fosse Deus, se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós já somos destruídos pelo nosso próprio ego, pela nossa própria corrupção, pelo nosso próprio pecado. Mas quando o Espírito de Deus move, Deus nos faz crescer, Deus nos faz caminhar, mesmo sem entender, caminhar nas mãos dele e aceitar que tudo o que Deus faz é bom para as nossas vidas. Nós vamos falar amanhã a sequência desta história, mas eu quero lembrar a você que Deus trabalha, Deus prepara caminhos e Deus age no tempo certo, e que o homem
mesmo usado por Deus, pode até ter altos e baixos, mas Deus não muda os seus planos. O plano de Deus é infalível e Deus não precisa da nossa fortaleza. O que Deus precisa é operar o poder dele nas nossas fraquezas, em homens normais, mulheres normais como somos. Então você e eu que aprendemos desta lição, que às vezes nós os homens somos muito precipitados, queremos saber demais, mas as mulheres são dóceis e Deus ama falar com mulher dócil e com mulher temente a Ele, mulher que está disposta a obedecer. É por isso que Deus tem levantado muitas mulheres, porque elas são mais sensíveis à voz de Deus. Elas descrevem, na maioria das vezes, mais aquilo que é Deus e como Deus é. Elas são menos curiosas que nós homens, elas são menos impostoras, elas são menos mais como nós somos precipitados em perguntas, em querer saber demais. Elas são mais tranquilas em aceitar a boa vontade de Deus. Às vezes me falta até palavra em português para dizer a diferença entre um homem e uma mulher. O homem tenta ter muita razão, mas Deus sabe como tocar na emoção e no coração das mulheres. E eu quero dizer para você que nós precisamos, no nosso meio, dessas grandes mulheres de Deus, grandes defensoras da palavra de Deus, grandes mulheres de joelho de oração, grandes mulheres de sofrimento, que entendem o que é sofrer. Mas quando Deus começa a operar, elas são as primeiras a propagar o que Deus irá fazer. Nós, os homens, precisamos dar valor a essas grandes mulheres e entendermos que se Deus fala com ela, claro, Deus fala conosco também, mas devemos ter um coração tão humilde quanto delas para abrirmos a nossa mente e corações e dizer: Deus, usa-nos como o Senhor projetou usar. E nós estamos aqui em reverência, em humildade, sem questionamentos, sem querer saber demais, oferecendo juntamente com essas grandes mulheres o nosso holocausto, o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E se o Senhor fizer aquilo que apraz o teu coração, todos nós, homens e mulheres, seremos abençoados e usados no nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Então ele disse, o anjo disse a Manoá: Manoá, esta revelação não é para o teu entendimento neste tempo. Virá o dia em que todos irão entender que o Deus eterno, que encarnou num filho chamado Jesus, homem, que deu libertação para todos os homens dos seus sofrimentos, este Deus eterno será conhecido no tempo próprio. Mas agora a revelação é para o momento e você não irá entender o que Deus está fazendo agora. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Espero que você seja abençoado com esta mensagem. Ainda nos meus pijamas, ainda aprendendo de Deus, deixo essa mensagem para você e te digo até amanhã, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus para a tua vida e para a minha vida, no nome de Jesus. Abraço meu, Pastor Riva Martins.